Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que dá vida, que enche você e eu de esperança, a palavra que nos mostra o verdadeiro sentido da vida, a palavra que tem vitória, que tem bênçãos, que tem proteção para mim e para você. Amém? Estamos trabalhando o livro de a história de Davi, de um rei, de um homem como eu e você, ser humano, mas que sofreu, que lutou, que pecou em tudo, teve consequência tanto das bênçãos como no pecado, mas Deus estava com ele o tempo todo. Isso diz que Deus está comigo e com você. A gente só não pode sair do lugar. Amém? Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é Perante o Senhor se alegre, ele tem galardão. Tudo que Davi fazia, ele conversava, ele consultava o Senhor, mas nos momentos de adoração ao Senhor, ele se alegrava. Então, perante o Senhor, se alegre, ele tem galardão. 1 Samuel 2, do 6 a 2 Samuel, capítulo 6, do 1 ao 23. E depois terminamos com Efésios 3, verso 20. Amém? E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi, partiu com todo o povo, que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Davi era rei, mas não esqueceu da presença de Deus. E ali ele saiu com aquela comitiva, aquela procissão para levar a Arca da Aliança. Porque ali a Arca da Aliança representa a presença de Deus. E onde está a Arca da Aliança? Onde está a presença de Deus? É só vitória. A sua casa tem a presença de Deus? Quando você está no trabalho, as pessoas dizem que tem paz com você, seja na faculdade, no colégio, na igreja, porque quando a gente tem Jesus, a gente tem que participar de adoração e a gente tem que passar essa paz que é do Senhor. E Davi tinha compromisso com a presença do Senhor. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá, e Aió, filho de Abinadab, guiava o carro novo. Veja que o povo aqui tinha todo o ritual, comprar um carro novo de boi para levar a Arca da Aliança. Davi era rei, Davi tinha vestes reais, mas na presença de Deus, Davi era um menino. Davi era um servo. Como é que você está? Seja status, seja posição financeira, seja o que for. Não deixe que isso tome o lugar de Deus na sua vida. Quando é que toma? Quando a gente esquece, vai na missa, vai no culto uma vez na vida. Até na nossa casa não temos mais a comunhão que tinha com o Senhor. Não fazemos mais o nosso culto doméstico. Isso está errado. Valorize a Arca da Aliança, a presença de Deus na sua vida, porque Davi valorizava. Perante o Senhor se alegre, ele tem galardão. Davi se alegrava perante o Senhor. E cada dia ele tinha mais galardão. E o maior deles ele estava esperando ele no céu. Levando a casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, aí ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejaram perante o Senhor em toda sorte de instrumentos, de pau de feia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Veja que aqui é todo tipo de instrumento da época, para tocar para o Senhor. Na dor a gente louva, a gente canta, a gente exalta, a gente lê a palavra, porque depois vem a vitória. Porque enquanto a gente está louvando, está clamando, a presença de Deus está comigo e com você. E perante o Senhor tem galardão para mim e para você. Só não podemos deixar a essência da palavra nas nossas vidas. Só não podemos deixar a essência de adorar igual uma criança. Porque às vezes só é mudar de posição, perde a essência com Deus. A posição, o emprego onde você está, foi ele que te colocou. Não esqueça disso.
E chegando à eira de Nacon, perante, estendeu-os a mão da arca de Deus e pegou nela porque os bois a deixavam prender. Os bois estavam com aquela arca, eu creio que do jeito deles, ou ele ia para um lado ou para outro, a arca, que é a presença de Deus, estava pendendo. E esse homem, com medo de cair, veja o que ele fez. Ele foi e colocou a mão, mas não poderia colocar a mão na arca do Senhor. Era o mais que Deus avisava. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar imprudentemente, e morreu ali junto à arca de Deus. Quando ele tocou, ele morreu, foi fulminado. Mas a Bíblia diz que ele estava imprudentemente. Então não se sabe quais são as atitudes dele. De imediato ele tocou na arca que não podia, mas aqui diz que ele agiu imprudentemente. Quando a gente está na casa de Deus, na nossa casa, seja onde for, que a gente age imprudentemente, a arca do Senhor, que é a presença, sai de perto de nós. Nós temos que agir com ordem e decência. Nós temos que agir com alegria. Nós temos que dar o nosso melhor. Mas cuidado do seu comportamento, porque aqui diz que a imprudência dele era tão grande que ele morreu. Vamos ser prudentes diante de Deus, porque ele tem presente. O Senhor tem galardão para mim e para você, mas depende do nosso jeito de agir, da nossa conduta. Ele aqui morreu fisicamente, e se a gente não vigiar com a presença de Deus na nossa vida, a gente morre espiritualmente. Isso é terrível, irmãos. E Davi se contristou porque o Senhor abatira na rotura de Enzi Uzá e chamou aquele lugar Peri Uzá até o dia de hoje. A Bíblia diz que Davi ficou triste, porque Davi é aquele homem de coração bom, que não se animava. Ele não se animava nem com a morte dos seus inimigos. Imagina com a pessoa que estava com ele se alegrando. Então tem um coração reto, contrito, aquebrantado, de gratidão, de louvor, porque isso é tudo diante do Senhor. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Davi temeu. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E Davi tinha senso, tinha responsabilidade, tinha equilíbrio diante dele. Como está eu e você? Vamos ter responsabilidade, vamos ter equilíbrio, vamos buscar o nosso Deus mais e mais? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Veja que naquele momento, Davi ficou tão triste que não quis levar a arca da aliança. Por quê? Ele estava com medo. Porque por mais que ele lutasse para fazer a vontade de Deus, de repente dentro dele ele dizia, meu Deus, será que Deus está se agradando de alguma coisa minha ou desagradando? Com a morte do outro, ele aprendeu isso. E a gente também aprende com o erro dos outros. Para não continuar errando, para só fazer a vontade de Deus e alegrar com ordem e decência. E se já errou, não errar mais. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Foi 3 meses o suficiente para Deus abençoar Obed-edom e sua casa. Porque quem anda com Deus com seriedade, além ele tem galardão, não é só no céu não, aqui também. Ele abençoa. Os grandes homens de Deus na Bíblia, a gente vê no início da Bíblia, é tudo homem rico, porque temia o Senhor. Veja que só foi 3 meses. E Obed-edom foi abençoado e sua família também. Porque a presença de Deus onde ela está traz força, traz paz, traz alegria, traz conduta nova. Glória a Deus. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. E foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Veja que ele foi buscar a arca, mas ele foi buscar com alegria. Que eu e você possa ter alegria, porque ele viu que Obed-edom estava sendo abençoado. Para ser abençoado, tem que estar na presença de Deus, em todas as áreas, e lutar para ser fiel. E grande é o galardão. Sucedeu que quando os levavam à arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor, e estava Davi ali cingido de um hófede de linho. Como Davi se alegrava. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta.
A Bíblia diz que Davi se alegrava. Ele saia com som de trombetas, instrumento, para dar o melhor ao Senhor. Vamos se alegrar. Vamos adorar o Senhor com adoração e seriedade, que é o que Ele quer para obedecer a mim e você, para descer os galardões do Senhor nas nossas vidas. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi que ia balhando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ela desprezou porque ela achava que, por ele ser rei, ele não poderia ter aquela conduta. Não é status que muda a minha adoração e a sua. Não é posição. Não é título na igreja. Título na igreja é bênção, a gente agradece a Deus. Mas é mais um motivo para a gente adorar. Porque Mical era filha de rei e era cheia de pra que isso? Cheia de rótulos. E com Deus tem que ter alegria. Com Deus tem que deixar o Espírito Santo transbordar dentro de nós. Não é limitar o poder do Espírito Santo. E Davi adorava. Davi não limitava. Mical sim, mas Davi não. Porque quem conhece Deus pula, se alegra, exalta e glorifica o nome dele onde estiver. Aleluia. Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocausto e oferta pacífica perante o Senhor. Veja que já foi para outro lugar a arca. Mas aí Davi ofereceu oferta pacífica. Né? Davi ofereceu votos ao Senhor, com alegria, com gratidão. Que eu e você possa fazer um culto e ação de graça, votos para cumprir, para se alegrar e ser grato por tudo que Deus já fez. Principalmente os livramentos que a gente nem sabe e pelo que ele vai fazer. Glória a Deus. E acabando Davi de oferecer o holocausto e a oferta pacífica, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo, a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Primeiro comeram e beberam, se alegraram. Vamos dizer como hoje foi um culto e ação de graça ao Senhor, pela presença dele, pela misericórdia, pelos livramentos, pela bondade dele. Davi ofereceu. O que eu e você está oferecendo para receber os galardões do céu? Precisamos doar mais, adorar mais e fazer a vontade de Deus mais, com ordem e decência, mas com coração alegre de adorador e adoradora. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Qual honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos como um sem pejo, sem e descobrindo qualquer dos vadio. Veja com que ela comparou Davi, com vadio, com quem tu é rei. Não é para tu agir assim. Mas quem tem alegria com o Senhor, pode ser rico ou pode ser pobre, pode ser formado ou pode ser menos culto, vai adorar o Senhor do mesmo jeito. Mical julgou Davi, Mical censurou Davi, e a gente vai ver as consequências de Mical. Dê o melhor ao Senhor, porque perante o Senhor se alegre, porque tem galardão para você. E é isso que Davi fazia. Davi não se preocupava com a posição dele de rei. Davi queria dar o melhor a seu Deus, porque sabia que ele estava ali como rei, porque foi Deus que botou. Então, tudo que você aí que tem, foi Deus que te deu e te colocou. Não esqueça disso. Não perca a sensibilidade de adorador e adoradora, para não acontecer com você o que aconteceu com Mical. E disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu preferindo a teu pai, toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado. Ele disse, olha, Deus me escolheu diante do teu pai, que era rei, diante da tua casa. E é perante o Senhor que eu estou dando o meu melhor. Em outras palavras, eu sou pó e cinza. Um dia eu vou partir. Eu sou rei, mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, está lá em cima. É ele que eu tenho que cultuar. É ele que eu tenho que dar uma culto de ação de graça com alegria, com fervor, com animação. É o que eu e você tem feito. Se já cumpriu, se Deus já cumpriu com o voto que você pediu, cumpra.
Faça seu culto de ação de graça. Não demore. Dê o melhor porque ele está vendo. Davi não se preocupou com o título de rei. Ele deu o melhor. Ele e aquele povo comeram e se alegraram diante da arca da aliança, que é a presença do grande Deus. Dê o melhor, porque o Senhor pode tudo. Se tem condições de fazer um bolo, faça. Se não tem, mais dê sua adoração, para que o Senhor te honre mais e mais. Glória a Deus. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas da serva de quem falaste, delas serei honrado. Ele disse, olha, eu serei honrado com essas servas que tu estás falando, mas eu vou continuar adorando Deus. Ao 23, para terminar. E Mical é filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Tá vendo? Ela ignorou a adoração de Davi. Ela ridicularizou ele, achou que ele era um homem ridículo. Confundiu ele com um vadio. Por quê? Por conta do título dele, porque ele tinha um título de rei, mas isso não empatava dele adorar o Senhor. Isso não empatava dele ver a grandeza e dar seu culto em ação de graça, seus holocaustos e oferecer o melhor ao Senhor. Mas ela, com sua loucura, com sua falta de fé, falta de visão, ficou estéril. Que eu e você tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Além de fé, sensibilidade para ver os milagres dele. Sensibilidade para saber que ele foi, que ele é e será sempre. Para não deixar que o dia, os afazeres, ou a posição que você alcança ou tem, atrapalhe a sua adoração a Deus. Porque Deus quer o melhor. A Bíblia diz que no pouco, se você for fiel, ele coloca no muito. Esse muito é tudo que ele fez com Davi. Mas para isso nós precisamos ter um coração de adorador e adoradora, como foi Davi. Não seja Mical, porque ela ficou estéril até sua morte, porque ignorou a adoração. Ela sabia o quanto ela era esposa dele. Com certeza ela sabia a gratidão dele a Deus, mas a vaidade dela superou toda essa gratidão que Davi fazia, oferecia ao Senhor. Não se deixe levar por palavras bonitas, persuasivas, não. Se deixe ser adorador e adoradora do Senhor. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Que em nós opera. Glória a Deus! Ele é muito mais poderoso do que você pensa para fazer coisas tremendas na minha e na tua vida. Vou repetir. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente pede, né? Ainda aquilo que a gente pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus está acima de tudo e de todos. Ele opera proezas e maravilha. Perdão. Mas é necessário que ele veja coração de adorador e de adoradora. É necessário que ele veja eu e você como Davi, dando melhor a oferta, como aqueles dois irmãos Abel. Abel deu o melhor, deu das suas ofertas, deu as primícias, enquanto Davi dava o que restava. A gente sabe que Abel morreu, mas até hoje é reconhecido o seu legado. E Abel saiu errante, como Mical aqui saiu estéril. Vamos dar o nosso melhor. Vamos oferecer o nosso melhor ao Senhor. Vamos dar com alegria, com gratidão, porque quando a gente faz isso perante o Senhor, ele se alegra. Perante o Senhor, se alegre também, porque ele tem galardão para mim e para você. Esses galardão vêm repleto de bênçãos, de proteção, mas ele quer ver em mim e em você um coração de adorador, como foi o de Davi. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.